estrada de Jacó, as visões de Jeremias, hoje médiuns, antes profetas, faculdades não mais ocultas. Quantos falam, quantos sentem, quantos ouvem, quantas línguas. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Nas bodas de Caná, na cura das feridas, na transfiguração, nos dando a água viva, sempre mestre, sempre profeta. Ser divino, ser o guia. Quantos calam, quantos sentem, quantos ouvem o médium da vida. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras falarão. vossos velhos terão sonhos, Vossos jovens profetizarão. em verdade, eu vos digo que se eles se calarem. Olá, gente, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à palestra pública do nosso canal do 14º Seu, nesse mês dedicado a Dona Ivone do Amaral Pereira, hoje o último sábado, pelas mãos de Dona Ivone do Amaral Pereira. E nós aqui temos a alegria hoje de receber a nossa irmã Maria Cristina, né, que vai dividir aqui os trabalhos conosco. Ela que é trabalhadora lá do União Espírita Cristo Rei, que está aqui hoje. Muito bem-vinda, seja muito bem-vinda. Ela vai ler a mensagem de abertura para a gente. Vamos lá, Cris. Vamos lá. Uma boa noite a todos, tá? E que possamos aproveitar, né, essa noite aí de reflexão nas mãos, através das palavras, né, da nossa palestrante Jurema e das palavras de Ivone Pereira. A nossa página de hoje, ela é do Pão Nosso, do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. O título é Conciliação. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás num caminho com ele, para que não aconteça o que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial da justiça, e te encerre na prisão. Jesus, Mateus 5:25. Muitas almas enobrecidas, após receberem a exortação dessa passagem, sofrem intimamente por esbarrarem com a dureza do adversário de ontem, inacessível a qualquer conciliação. A advertência do mestre, no entanto, ela é fundamentalmente consoladora para a consciência individual. Assevera a palavra do Senhor. Concilia-te. E o que equivale a dizer? Faze da tua parte. Corrige quanto for possível relativamente aos erros do passado. Movimenta-te no sentido de revelar a boa vontade perseverante. Insiste na bondade e na compreensão. Se o adversário é ignorante,
medita na época em que também desconhecia as obrigações primordiais e observa se não agiste com piores características. Se é perverso, categoriza-o à conta de doente e dementado em vias de cura. Faze o bem que puderes, enquanto palmilhas os mesmos caminhos, porque, se for o inimigo tão implacável que te busque entregar ao juiz, de qualquer modo, terás então igualmente provas e testemunhas a apresentar. Um julgamento legítimo inclui todas as peças e somente os espíritos francamente impenetráveis ao bem sofrerão o rigor da extrema justiça. Trabalha, pois, quanto seja possível no capítulo da harmonização, mas se o adversário te desdenha os bons desejos, concilia-te com a própria consciência e espera confiante. Que bom, obrigada, Cris. Então, hoje nós vamos receber a nossa irmã Jurema Célia, que vai nos falar sobre o livro Dramas da Obsessão. Sem esquecer, né, gente, para deixar aquele like, né, se inscrever no nosso canal, compartilhar o nosso canal, as nossas palestras, né, deixar seus comentários aí, fiquem à vontade, tá bom? Então, hoje a palestra é com a Jurema Célia, que vai nos falar sobre o livro Dramas da Obsessão, esse último sábado, pelas mãos de Dona Ivone do Amaral Pereira. Seja bem-vinda, Jurema Célia. Boa noite, queridos irmãos. Que a doce paz de Jesus esteja em nossos corações. É com imensa alegria, mas, sobretudo, com gratidão, que estamos aqui para conversar, mas estudar. Quando nós somos convidados generosamente, os irmãos nos convidam para fazer uma palestra, e nós brincamos e dizemos que não somos palestrantes, sim palestrantes. Falamos muito, brincamos, mas, na realidade, nós estamos estudando junto com vocês. Por quê? Esse convite é um convite sempre muito caro, muito querido, porque nos faz refletir sobre o que estamos fazendo nessa jornada, que é uma jornada para a nossa evolução, para o nosso crescimento, e que os espíritos amigos, então, generosamente, como nós costumamos refletir no nosso interior, com dó, com pena, muitas vezes, das nossas incúrias, dos nossos tropeços, fazem o quê? Dizem para esses irmãos das casas queridas: convida fulano, beltrano, na noite de hoje, a Jurema Célia, para conversar. E nós, então, recebemos esse convite para falar de um espírito muito querido, sobre um drama, sobre um romance por ela escrito. Dona Ivone do Amaral Pereira escreveu inúmeras, a sua literatura é imensa. Livros doutrinários, ou seja, livros de estudo, e livros de romance, que contam histórias. Porém, são histórias que falam da vida real. São histórias que nos trazem muitos ensinamentos. Mas antes de entrar nos meandros da história, deste romance tão elucidativo para as nossas vidas de hoje, de ontem, de amanhã, nós vamos pedir à nossa irmãzinha querida, que está a dirigir a nossa reunião, que coloque uma música
E nós pedimos a todos os irmãos que reflita antes de darmos por início real a nossa reunião da noite de hoje, o nosso estudo da noite de hoje. Pode colocar a música, querida, e vamos refletir nas frases. Vamos colocar o nosso pensamento, que é o veículo de comunicação com o plano espiritual. Pode colocar, irmãzinha. Então, queridos irmãos, para começar, a música clássica, ela e qualquer música de elevado padrão vibratório, como nos diz os espíritos amigos, Leon Denis, na sua obra Música e Espiritismo, ele nos fala dessa conexão que nós conseguimos fazer. E Santo Agostinho também nos fala do benefício da música para a alma. E no campo da música, André Luiz nos mostra em suas obras que a música consegue vibrar em nosso campo vibratório e mexe com os recônditos de nossa alma. E aqui André Luiz nos fala para que nós não deixemos permitir o ressentimento, o azedume penetre em nosso coração. Porque o ressentimento vai evoluindo para a mágoa. A mágoa vai evoluindo e aí chega ao ódio. E o ódio vai determinar uma série de situações que vão chegar lá na frente, naquilo que nós chamamos de obsessão. Então, nós vamos devolver a palavra à nossa irmãzinha para dar abertura com a prece dos nossos trabalhos da noite de hoje, ou se nós o fazemos aqui. Permita-nos a prece inicial, então falemos assim com Jesus. Querido Mestre, nesse momento
que estamos aqui, envolvidos no teu coração, envolvidos na tua paz, envolvidos na tua luz. Nós te rogamos a tua doce harmonia para que possamos iniciar os trabalhos da noite de hoje com a luz do teu amor, com a luz do teu carinho, com a luz desses amigos espirituais, trabalhadores da tua seara. Que o espírito de Dona Ivone Pereira possa, junto de Dr. Bezerra de Menezes e toda a sua egrégora, nos acompanhar e acompanhar esses amigos que estão aqui, sedentos de harmonia e paz, porque muitos deles que erraram no caminho estão agora procurando a paz que desejam em seus corações aflitos. Que todos nós possamos aproveitar aquilo que esses espíritos nos trazem de lição, mas que são lições trazidas há muitos séculos, há mais de 2000 anos, pelo nosso Mestre Jesus. Paz e fraternidade em todos os corações na noite de hoje. Então, pedimos à nossa irmãzinha que nos ofereça agora a página que vai ilustrar a nossa palestra, ou melhor, o nosso estudo da noite de hoje, que é o fundo da capa da do nosso livro. Nós vamos conversar sobre o drama do livro Dramas da Obsessão, pelas mãos benditas de Ivone do Amaral Pereira e o espírito amigo de Bezerra de Menezes. E nós não vamos nos ater a contar a história do livro. Nós vamos resumir o que o livro vai nos informar, porque as lições que ele vai nos oferecer são lições preciosas e que nós precisamos nos aprofundar nas obras básicas. Aliás, este livro é um romance e que, como todo romance, ele conta história. Ele não é um livro, basicamente, de estudo, mas ele fornece material para estudo. Porque tem os livros que são de fundo para se estudar, como a obra da codificação, Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, a Gênese, Evangelho segundo o Espiritismo e tantos outros livros que vieram depois pela lavra de Francisco Cândido Xavier, de Valdo Pereira Franco, a própria Dona Ivone Pereira, que são livros de estudo. Porém, outros são livros de cunho romanceado, que conta histórias, mas que nós precisamos, e nós sempre conversamos com os irmãos queridos, que quando nós começamos a estudar, os nossos irmãos que orientavam as rodas de estudo, que na época ainda não tinha nem, quando começamos a estudar, o nome de ESD, era educação mediúnica, educação... tinham outros nomes. Então, os nossos orientadores sempre falavam, quando for ler, tinha o grupo do livro espírita, Clube do Livro, aqueles nomes outros. Então, quando tinha o estudo do Clube do Livro, sempre nos orientavam de ter do lado do romance,
do lado do livro, ou até das poesias, porque de certa feita nós fundamos o Clube da Poesia. Então, o primeiro livro a ser estudado foi Parnaso de Além Túmulo. Tínhamos que estar com as obras básicas do lado, dependendo da obra a ser lida. Por quê? Porque os romances ou a obra outra qualquer que tivesse um assunto espiritual, nós precisávamos buscar na obra básica, principalmente em O Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns, alguma informação. Esta obra é uma obra que é um romance, conta uma história que nós vamos relatar aqui o resumo dela, mas que nós precisamos pegar basicamente o Livro dos Médiuns, porque vai falar de um assunto muito forte e ainda muito impreciso para nós. Nós temos muitas dúvidas sobre isto e muito preconceito ainda. E alguns medo. Temos medo de falar no assunto chamado obsessão. Quando nós nos deparamos, muitos de nós, com esse título, Dramas da Obsessão, já tememos, porque a palavra drama já nos dá um certo temor. Drama é uma coisa forte. Quando olhamos da obsessão, já imaginamos, já vem coisa, aí usamos aquela palavra popular, já vem bomba. É uma coisa forte. Já tememos por aí, pelo título. Então, nós temos que buscar aonde? As informações precisas, nas obras básicas, e que não temos que temer, porque elas são realidade. A vida, como sabemos, o Livro dos Espíritos trata, dividido em 4 partes, não é? Assim que ele é dividido. Então, a primeira parte, que trata de Deus, do universo, da criação, veio depois com mais esmiuçado, com mais detalhes, veio dar a Gênese. A segunda parte, que trata do espírito, da comunicabilidade e etc., tudo que se refere ao espírito, vai com mais clareza e informações redundar no Livro dos Médiuns. A terceira parte, que trata das leis morais, da nossa conduta, do nosso caminhar, é a nossa bússola, veio dar em O Evangelho segundo o Espiritismo, com uma forte base no Sermão da Montanha. É aquela finalidade maior de Jesus a nos conduzir pelo caminho do bem. E a quarta parte, que são as esperanças e consolações, para onde eu vou, qual é a finalidade minha. Então, nós teremos o céu e o inferno. Que céu é esse? Que inferno é esse? O que é isso? Nós vamos clarear esse nosso conceito do passado. Então, quando nós nos deparamos com este título, Dramas da Obsessão, nós já precisamos estar ao nosso lado com essa informação precisa sobre a obsessão. Temos que recordar, mas eu já li tanto sobre a obsessão, eu já li esse livro. Será que eu vou ouvir a expositora, a oradora, se assim me considero expositora? Eu já disse que eu apenas converso e estudo. Estou relendo, reli, e todas as vezes que nós relemos alguma obra, nós encontramos alguma coisa que de outra vez não nos foi muito claro, não ficou muito claro. Então, não é novidade lermos pela segunda, pela terceira, alguma obra. Então, quem já leu, não pense que eu vou aqui contar tudo de novo, não. Só vou fazer um resumo.
um breve resumo, até por causa do nosso tempo. E vamos calcar nos exemplos que nós precisamos estar focados. Principalmente no exemplo do amor. Porque sem ele, nós não temos condição de ressarcir. Como nos diz aqui a música com trechos do Decálogo sobre a obsessão de André Luiz, na lavra de Francisco Cândido Xavier. Habitue-se a esperar pela realização dos seus ideais, trabalhando e construindo para o bem de todos. É trabalhando. Então, nós não estamos aqui a passeio. Nós estamos para trabalhar. E tem um outro trecho que ele diz: jamais obrigue esse ou aquela pessoa a lhe partilhar o ponto de vista. São as contendas. Aquela coisa que a gente quer obrigar o outro a fazer aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero. Louve, mas louve com sinceridade o merecimento do outro. Conserve o otimismo e o desprendimento. O otimismo, o desprendimento. Aquele ai, 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 ui, 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 só atrai. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, tem 2 itens muito claros para nós, que são as aflições anteriores e as atuais. Então, ninguém tem ai, 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 ui, 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 de graça. Não foi por causa do outro. Não foi porque o outro, eu perdi, eu saí do sério porque o outro me provocou. Eu saí do sério porque eu não me contive. É esta a minha posição real. Mas eu, como ainda tenho orgulho, vaidade, prepotência, eu quero dizer que foi por causa do outro. Então, é isto que obras como essa vêm nos alertar. Que quando eu abro a janela, quando eu abro o campo, quando eu abro a porta, eu deixo alguém entrar no meu circuito. Então, esta obra, ela vem nos dar essas dicas. E nós precisamos estar atentos. Porque, normalmente, quando nos deparamos com um romance, só o fato de ser romance, nós queremos ler como na nossa infância, quando líamos, né, aqueles livros de infantis, que a gente ficava doido para chegar no... Começava o princípio, ficava correndo para ler o meio e doido para chegar no fim para ver se o príncipe ia casar com a princesa mesmo, se seriam felizes para sempre. Então, o fato de ser romance não deve nos dar essa pressa, essa velocidade no querer chegar ao último capítulo. Por quê? Porque ele é uma literatura romanceada, porém, um livro de muita valia para os nossos estudos, principalmente mediúnicos. Então, nós vamos dar aqui alguns detalhes do livro. Ele é um livro que tem 3 partes. Vou dar um spoiler de como ele é dividido. Na primeira parte, é a dona Ivone Pereira, pelo espírito de Bezerra de Menezes. Só para começar, a gente vai falar que Dr. Bezerra é um daqueles espíritos que é leve na sua forma de conduzir o seu tutelado. Ele é leve.
Os seus conselhos são conselhos onde ele age como se fosse um paizinho. Ele é um paizinho. E ele faz assim durante a sua ação, principalmente lá no final, quando ele precisa intervir. Mesmo ele faz uma ação, uma cirurgia imediata para salvar uma vida, mesmo que aquela vida esteja numa situação precaríssima, ele faz com uma leveza, para que não nós, o leitor, não se assuste tanto. Ele faz com uma leveza. Então, a primeira parte é um serviço consolador, para que a gente não se assuste com a situação. A segunda parte vai nos informar todo um passado, ou seja, é aquilo que o Evangelho, no capítulo 5, nos informa. As aflições têm duas origens, ou o presente ou o passado. A terceira parte vai nos falar de as consequências, é como se fosse uma conclusão, todas as consequências do passado delituoso e que tem grande repercussão no do passado sombrio. E a severidade da lei, nessa terceira parte. A primeira parte tem 9 capítulos, a segunda parte tem 13 capítulos, a terceira parte, como uma espécie de uma conclusão, 3, e a severidade da lei é toda esmiuçada para nós, a severidade da lei. Não que o Pai seja severo ao ponto do nosso juízo, de castigo. Não. É cumprimento da lei. Aqui se faz. Gerson Simões Monteiro escreveu um livro que tem como título: Aqui se faz, aqui se repara. Acabou aquele ditado: aqui se faz, aqui se paga. Aqui se faz, aqui se repara. E possui, né, muito bem essas informações para nós. Então, nós vamos dar um resumo, né, breve também, por causa do nosso tempo, da primeira, né, desses contos. Ela, de um modo geral, o livro, de um modo geral, essas partes todas, são 2 contos. Esse romance tem 2 contos, de uma forma geral, divididos, como nós falamos, em 3 partes. É um conto que é a vida de Leonel. Leonel é a personagem principal. E os seus familiares, que abrem a brecha para a obsessão. E obsessão que chegam ao extremo. Espíritos vingativos, revoltados com esse patriarca e ainda por causa da Inquisição, que nós vamos tecer um breve comentário mais à frente. Sem consciência espiritual, não tinha que, quando a obsessão chega a um limite, quando o espírito não é um espírito com informações devidas, como muitos de nós, 2/3, segundo informações de alguns estudiosos da nossa população do globo, chega a este planeta de provas e expiações sem saber o que veio fazer aqui. Por isso nós estamos vendo este mundo há mais de 2000 séculos, com todas as informações do Cristo, ainda muita gente sem saber o que veio fazer aqui. E aqueles que já sabem alguma coisa ainda permanecem sem
como diz uma música popular, sem lenço, sem documento. Sem saber o que está fazendo. E quando desabrocha no mundo espiritual, mesmo muitos de nós espíritas, conhecedores da doutrina, chega assim, o que eu fiz? O que eu estou? Aonde eu estou? Ainda não sabe. Morreu e não desencarnou. E aí se depara com surpresas. E aí se prende magneticamente a outras pessoas da própria família, da amizade, e começa, então, uma, sem consciência, Leonel comete suicídio. E sua filha Alcina também. E depois, desencarnados, ainda continuam sofrendo na mão dos desencarnados. E aí, antes de nós continuarmos essa breve situação, porque agora vem a segunda parte, que na reencarnação deles, eles tomam outro corpo e revestem-se de outros personagens. Nós vamos recordar por que isso acontece. O que nos faz chegar nas mãos desses inimigos ou desses irmãos que estão em total desconhecimento, porque às vezes alguns se aproximam por inimizade e outros por desconhecimento, porque são atraídos. Então, tem um ditado popular que diz assim: diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. E tem um ditado popular também, que já adentrou pelas raias espíritas, que diga-me o que pensas, que eu direi quem é tua companhia. Por quê? Porque o nosso pensamento é o veículo de comunicação. Sabemos disso, do espírito. E também é um meio onde o espírito faz as suas ligações também fluídicas. No capítulo 14 de A Gênese, no item 14, os espíritos nos informam que agem sobre os fluidos espirituais manipulando como os homens manipulam gases, mas com a ajuda do pensamento e da vontade. São para os espíritos como a mão é para o homem. E pelo pensamento, eles imprimem aos fluidos espirituais esta ou aquela direção. Então, nós observamos que o nosso pensamento vai e age para onde nós queremos. Então, quando nós abrimos uma janelinha, nós estamos lá, na nossa casa, escutamos um barulho lá fora. Dá uma curiosidade. Quem será? Quem será? Se nós abrimos uma frechinha da janela, olhamos e percebemos que não é uma boa companhia para vir lanchar, para vir bater um papo, para fazer parte da minha família. Eu vou, fecho a janela e digo assim, não, isso não é companhia para ficar habitando a minha casa. Mas, se eu gosto, se eu me comprazo
do palavreado dele, da maneira dele ser, das conversas vazias e etc. E lá é fulano. Ai, vou deixar a janela aberta para ele ver que eu estou em casa. E abre a janela. Aí ele vê que eu estou em casa, já dou a primeira dica. E ele viu que eu estou em casa, ele vai dar um sinal. Ele viu que a janela está aberta, ele sabe, olha, está em casa. Fulana está em casa. Ela me deu um sinal. Então, com os nossos sinais, com as nossas condutas, com as nossas, né, com a nossa maledicência, com a nossa vaidade, com a nossa incúria, muitas vezes, com o nosso peso da balança mais para lá do que para cá, com o nosso azedume, nós, com as nossas queixas e etc., nós abrimos uma brecha. Aí aqueles espíritos que têm as mesmas tendências vão se aproximar, porque viu a janela aberta. Aí eles fazem também o quê? Um sinal. Ó, eu estou aqui. Deixa eu entrar, porque a porta está fechada ainda. Ele só viu que a sua janela está aberta. E você está dizendo para ele, estou em casa. Aí ele dá um sinal. Ó, eu estou por aqui, hein? Aí você está com vontade de escutá-lo, de ouvi-lo. Você vai, abre a porta. Abriu a porta, ele entra. Você o convidou. Então, os espíritos nos dizem, lá em O Livro dos Médiuns, capítulo 23, que esses convites são por aproximação. São convites feitos por nós. Então, são sintonias. Então, aquela situação que nós tememos, temos que nos cuidar. Cuidar da nossa vaidade, cuidar da nossa prepotência, cuidar da nossa tolerância, mas, sobretudo, acima de tudo, cuidar do nosso perdão, como Jesus nos dá aquela clássica lição. Todo mundo conhece. Quantas vezes eu preciso perdoar o meu irmão? 7 vezes? Não, 70 vezes, 7 vezes. Meu Deus! Nós, quando éramos mais jovens, nós fizemos conta no lápis, nos perdemos, porque matemática nunca foi o nosso forte na escola. Nos perdemos nessa conta, porque queríamos atestar essa conta. Não deu certo. Nos perdemos na conta. Porque, na realidade, essa matemática é uma matemática para a vida toda. Nós temos que estar nos perdoando primeiro, aceitar que somos falhos e dizer, eu agora preciso corrigir. Eu preciso corrigir as minhas falhas primeiro, para eu não... Aí eles nos dizem, os espíritos, nesse capítulo 23, que esse tipo de obsessão, primeiro, é a obsessão simples. Quando eu simplesmente abro a janela, abri a janela só para avisar, né? Ó, eu estou por aqui. Quando eu dou essa primeira brecha, ele vem, se aproxima. Ele toma conta ainda de alguns atos meus, que se assemelham, que dão oportunidades ainda pequenas. Quando ele vai tomando intimidade, como a gente dá intimidade a um amigo, ele passa a me fascinar. Como um amigo, muitas vezes, a gente diz, às vezes, na vida real, poxa, mas fulano faz tudo que o fulano quer.
parece que é dono dele, parece que é pai dele, parece que é mãe dele. Faz tudo o que ele quer. Por quê? Porque já tomou conta do pensamento dele. E os espíritos nos dizem que os maus conseguem agarrar-se àqueles de quem podem fazer suas presas, de quem podem. Não é de todo mundo, é de quem pode, ou seja, aquele que abriu a porta. E mais à frente, eles nos dizem que chega a um ponto que eles vão penetrar de tal forma que subjuga e vai penetrar, né, no campo moral mais forte. E vai penetrar no cérebro, no órgão, e vai, então, para as regiões motoras do cérebro. E quando chega ao transe, ele faz com que o indivíduo tenha movimentos involuntários até de chegar ao ridículo. E muitos chegam a essas situações que nós encontramos no nosso irmão da obra, Leonel e sua filha. Então, é para que nós tenhamos todo este cuidado ao perceber em nós primeiro as pequenas entradas, a começar pelo orgulho e pela vaidade. Francisco Cândido Xavier, nas inúmeras obras dele, ele fala desse cuidado que temos que ter. Mas numa das suas entrevistas, ele dá um recado para nós. Numa daqueles bate-papo, Sombra do Abacateiro e etc., ele fala até para Carlos Bacelli, e ele colocou no seu livro Chico, 70 anos de mediunidade, capítulo 3º ou 4º, por aí, assim, logo no início. As trevas, Chico falando, as trevas são ardilosas. Elas penetram devagarzinho, sutilmente, principalmente dentro da casa espírita. Aí já veio diretamente para a gente o recado. Principalmente atacando, porque a gente fica pensando que nada vai acontecer conosco porque a gente está dentro da casa espírita. Ah, não, os espíritos nos protegem, sim. Eles circundam, mas eles não podem dizer para nós, eles não podem mandar na nossa vontade, nosso livre-arbítrio. Nós é que precisamos deter as nossas imperfeições. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Se reconhece verdadeiro espírita pelas, né, o esforço que ele faz para domar. Olha a palavra que os espíritos falam, as suas más inclinações. E aí, Chico fala, porque eles penetram naqueles, principalmente, que detêm o poder, o mando, porque penetram no orgulho e na vaidade. Porque nós pensamos que muitas vezes, dentro da casa espíritas, nós não somos isto ou aquilo. Diretor, diretora, presidente, nós estamos temporariamente, como lá no trabalho. Nós somos diretor? Não, estamos diretor. Daqui um pouco ou nós desencarnamos, ou muda de trabalho, ou muda de setor, vamos deixar de estar ali. Mas as pessoas se colocam como donos daquele espaço, daquela cadeira, daquela mesa. Minha sala, minha escrivaninha.
Então, ele nos dá esse recado direto. Então, os espíritos também nos falam isso. Cuidado, acautelai-vos. Ele ainda usa essa palavra, acautelai-vos, ou seja, tenha cautela. Então, a primeira cautela nós temos que ter conosco. E aí, aqui na segunda parte, no segundo conto, aliás, a reencarnação dessa mesma família. O Leonel agora é Ildebrando de Azambuja e tem uma cúmplice, a Maria de Faro, que em outra vida fora a sua esposa e teve, como diz agora o ditado popular, uma treta daquela entre eles. E agora eles voltam, né, para se reabastecer de quê? De amor. Mas a coisa não corre muito assim. Não acontece bem assim. E neste bololô acontece uma traição. E que vai complicar mais a vida comum desta família. E tem os filhos do casal Fausto, o Cosme de Mirandela. A gente vê assim nomes com sobrenomes diferentes, porque na antiguidade não se usava o nome só da família, era um nome também do lugar onde a pessoa era originário ou da cidade onde ele tinha o título. Fulano de, né, Joana de Cusa, Paulo de Tarso, era do lugar onde ele tinha o título. E João José, que sofrem todas as consequências dos atos antigos, da a encarnação anterior. Isso é muito importante de nós relermos, né, quem já leu, e quem ainda não leu, ler pela primeira vez, por isso que a gente não vai aqui contar detalhes para não estragar a graça, porque o que é importante é nós calçarmos na encarnação e na reencarnação. A 162, a 132, aliás, do Livro dos Espíritos, que fala qual o objetivo da encarnação, nos fala claramente. Para uns é missão. O objetivo que Deus nos faz, o objetivo da encarnação, é fazer com que os espíritos, dizem os espíritos para nós, cheguem à perfeição. Não é castigar ninguém, mas diz assim a resposta. Para uns é missão, para outros é provação. É prova. Mas para tal, lá no final, ele diz, mas todos têm que passar pelo crivo, pelas vicissitudes. E tem que passar também pelos testes do mundo aqui, e revestidos deste corpo, do mundo a que precisa. Então, vai vestir o corpo do mundo a que precisa. E lá na 166 e 167 do Livro dos Espíritos, que fala da reencarnação, os espíritos são perguntados por Kardec quando nós não fomos bem numa encarnação, qual é a única solução? É voltar de novo. E com o objetivo, qual é o objetivo? Expiação. É expiar. Não deu conta do recado? Não fez a liçãozinha de casa? Tem que expiar, como o aluno lá na escola. Não fez tudo direitinho, fica na prova de recuperação, não fez bem a prova de recuperação, vai ter que repetir de ano. Tem que repetir de ano. Aí vai enfrentar o quê? Aquele professor que lhe foi adverso, aqueles colegas que também repetiram, que foram adversos a ele, vai encontrar uma situação em casa difícil, não vai receber aqueles
presentes que deveria receber no final do ano, vai ter uma porção de complicação. Por quê? Porque repetiu de ano. E vai ter que arcar com as consequências do ano que repetiu. Então, ainda o livro nos diz sobre as relações das questões religiosas, principalmente Leonel e Alcina. Eles têm uma situação que vai entrar muito nos meandros das questões religiosas. O livro aborda com muita clareza para nós as questões da Inquisição, que nós sabemos que foi cruel para os cristãos, apesar de ser da Igreja, o judaísmo, que vem acompanhando o cristianismo desde a época de Cristo, e as próprias questões as lutas dentro da Igreja, o poder imposto pela Igreja, e é mostrado ao leitor todo o amparo espiritual. Então, o que é importante para nós é ver que ninguém fica desamparado, mesmo com as situações dramáticas que o romance nos mostra, mas toda situação dramática tem todo um fundo de que nós podemos, não é remendar o vestido, é fazer um vestido novo, construir uma roupa nova para a nova existência. Porque remendar num pano velho vai rasgar de novo. Não é isso que o livro nos mostra. Ele nos mostra a construção. E, por fim, lá no final, o grande benfeitor Bezerra de Menezes narra ao leitor essa história, né, de obsessão e suas consequências, onde ele esteve ali, do lado, presente, e que as obsessões fortes na prática, ela muitas vezes é pela falta de entendimento e não por maldade. Muitos obsessores praticam por falta de conhecimento. Isso que nós, enquanto caminhantes, precisamos olhar para os nossos irmãos como viajores, como nós estamos viajando. E não fugir do irmão que está, muitas vezes, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa casa espírita, a nos desafiar. Ou seja, não usemos essa palavra como contenda, é a nos dizer, às vezes, com uma palavra, com assim, não façamos aquilo como melindre, que o primeiro passo para que a gente fique com a chamada mágoa. Da mágoa vem aquele ruidinho que daqui um pouco, e aí a gente vai precisar daquela chave maior, que é o perdão. Mas antes do perdão, ficamos com a raiva. E essa raiva vai entrar. Então, há irmãos que às vezes se sintonizam com o mundo inferior porque se melindrou. Então, por isso que o Decálogo de André Luiz começa: não permita que o ressentimento ou azedume lhe penetrem o coração. Então, nós vamos concluir, vamos pedir à nossa irmãzinha que coloque a página
que Dr. Bezerra nos alerta, que nós vamos comentar para finalizar a nossa breve exposição. Ela tem como ela abre, para quem não conhece o livro, ela diz que ela é um alerta. Ela diz para nós que ela fala diretamente aos médiuns em geral. Ele diz: eu dedico estas páginas, ele fala do livro, né? Que é um sagrado sentimento de dever, que ele diz que ele está inspirado numa época. Olha só, esse livro foi escrito em 1964, veja bem. E tudo que está se passando no mundo agora está lá. O ódio, a vingança, a prepotência, a vontade de vencer a todo custo. Nós estamos vendo se passar agora. E o recado que o Dr. Bezerra está dizendo para nós é isso. Dirijo-me, porém, torná-las em verdadeiro traço de união aos mundos. O objetivo, o mundo carnal, e o invisível, aos quais se completam e se interpenetram. Não obstante, se comprazam os homens no alinhamento dessa amplitude em que se agitam. Aos que desejarem convertê-las em possibilidade de instrução e fraterno auxílio. Àqueles que sofrem e choram na desesperança de alívio terreno. Então, ele começa lá em cima dizendo aos médiuns. Então, ele está pedindo a todos nós. E lá no meio ele diz: sabido é que entre os espíritas fiéis aos seus princípios, que todos os homens são médiuns. Então, ele está querendo dizer que ele não está se dirigindo só aos médiuns trabalhadores da seara, mas a todos. Mas ele quer alertar que, todavia, sabido também que mais depressa a individualidade humana se permitirá envolver-se com as últimas que estão aí a borbulhar, vamos dizer assim, que ele usa outra palavra. Então, os múltiplos casos e gêneros diversos de obsessão, se ele está falando lá em 64, hein? Esse flagelo vicioso do planeta. Gente, ele está falando para nós, onde grandes criminosos, grandes culpados. Então, ele está querendo dizer para nós: cuidado, gente, eles estão encarnando aí, aglomerados para os devidos resgates do passado. Então, ele está querendo dizer para nós, trabalhadores, que eles estão aí pedindo socorro. E eles estão aí espalhados no nosso meio. Eles estão na nossa casa. É aquela criança insubordinada, é aquele sobrinho, aquele neto, aquele filho, é aquele vizinho que a gente, às vezes, o vizinho às vezes nos pede auxílio, é aquele aluno, é aquele colega de trabalho, é aquele irmão da casa espírita que nós não nos conformamos. Como é que pode falar comigo desse jeito? Eu não mereço, eu trabalho tanto. Então, eu mereço, sim. Mereço o quê? Ser mais paciente, tolerante, compreendê-lo. Por quê? Porque eu já conheço Jesus e já conheço esses irmãos benfeitores que nos dizem: esqueçamo-nos para servir. Pode tirar a página, irmãzinha, para nós
concluirmos aqui e ficarmos com a doce imagem de nossa presença do livro Dramas da Obsessão. E vamos concluir dizendo: nunca se sinta incapaz de estudar e aprender, sejam quais forem as circunstâncias. Esqueçamo-nos para poder servir. E aqui, queridos irmãos, nós concluímos com muita alegria, com muita gratidão, a nossa conversa da noite de hoje, na doce, generosa paz de Jesus, pedindo a todos esses espíritos que nos circundaram o nosso agradecimento ao espírito de Ivone A. Pereira, que no momento em que recebemos o convite, pedimos a ela com toda humildade que nos socorresse, porque não nos achávamos tão à altura da sua capacidade espiritual. Mas ela nos advertiu que todos nós somos capazes quando temos vontade. E Francisco Cândido Xavier, no livro Pão Nosso, ele nos fala, através de Emmanuel: a vida humana, apesar de transitória, é a chama que nos coloca em contato com o serviço de que necessitais para a ascensão justa. Nesse abençoado ensejo é possível resgatar, corrigir, aprender, ganhar, conquistar, reunir, reconciliar e enriquecer-se no Senhor. Que Jesus nos abençoe, paz e bem em nossos corações. Então, a gente agradece muito a Jurema, né, por essa palestra maravilhosa. Agradecemos a presença dela aqui conosco, agradecemos também a presença da Maria Cristina, lá da União Espírita Cristo Rei, né? Então, semana que vem já vai ser setembro, né? Vamos comemorar Setembro Amarelo aqui no nosso canal do 14º Seu, e no próximo sábado vamos ter como tema central, né, durante todo esse mês de setembro, o tema central será a alegria de viver, né, nesse Setembro Amarelo. E no próximo sábado, dia 3 de setembro, vamos ter aqui conosco Marcelo Guzon, ele que é do Centro Espírita Arautos de uma Nova Era, né, e fará a exposição do tema Os Desafios da Vida de um Jovem. Então, não percam, semana que vem, setembro, já Setembro Amarelo, não percam. As palestras girarão em torno desse assunto, alegria de viver, tá bom? Então, para finalizar, a nossa irmã Cristina fará a nossa prece de encerramento. Então, vamos aproveitar, né, e nos conectar com o Pai Maior, agradecer esses momentos de reflexão, desses mensageiros, né, que vêm ao mundo nos trazer conselhos, trajetórias, para que possamos aproveitar ao máximo a nossa vida aqui no orbe terrestre. Te agradecemos, Pai, por tudo que recebemos todos os dias em nossas vidas. Sabemos que nossa história nesse planeta é de dores, de lágrimas, mas também de alegrias, de construção, de aprendizado. E que possamos, Pai, nos enaltecer, que possamos realmente vivenciar, sentir, apreender todos esses ensinamentos, Senhor, que teus mensageiros vêm nos trazer, para que possamos realmente nos tornar fortes, fortes no sentido de caminhar para o bem, de caminhar para Ti. Te rogamos, Pai, abençoe esse planeta Terra,
Abençoe os nossos governantes para que eles possam ser intuídos no bem maior, de estar realmente conscientes da responsabilidade de guiar vidas nesta terra. E assim, Senhor, terminamos a nossa noite de reflexão, te agradecendo muito por esta oportunidade. Assim seja. Então, agradecemos aqui demais a presença da Maria Cristina, a presença da Jurema Célia conosco, desejando a todos uma ótima noite, um bom domingo, uma ótima semana e nos vemos no próximo sábado, se Jesus assim permitir. Um abraço, até lá. Fiquem com Tchau. Deus. Tchau.